vou pedir ao nosso pastor Rogério para orar, pregando. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Comentei com ele que eu estava pedindo a Deus hoje para enviar um mensageiro. Falta um pouco minha garganta. E alguns irmãos também, né? E tem várias irmãs aqui que pregam. Mas eu falei para ele, você foi a resposta hoje da noite. E que Deus use ele e os irmãos na hora da palavra, reverência. Peço a Deus, fale comigo, Senhor. O Senhor já ouviu agora a gente cantando, agora a gente quer ouvir a resposta. Através da boca de Deus. Pai, em nome de Jesus, toma o presbítero Jorge em tuas mãos, nesta grande responsabilidade de ministrar a tua palavra. Usa ele com poder e grande glória. Em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Deus continue abençoando meu amigo, pastor Rogério, sua digníssima esposa, irmã. Ele sempre toma minhas orações, tanto eles como a saúde deles. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do 10. Parece que eu já preguei essa passagem aqui e eu fiquei pensando, entre ela e a mulher do fluxo de sangue. E eu pensei, eu preguei já essa passagem aqui, só que Deus me deu a direção dela. Então, ainda que eu já tenha pregado aqui, eu tenho que ir na direção que Deus me dá. Quero glorificar a Deus, porque mês passado agora me formei a cuidador de 12, a barman. Quase que eu ia me formar lá no Rio da Glória, porque o meu patrão me levou para formatura de moto, sem capacete, a 1.500 por hora. Ele falou, não, irmão, o seu Jorge, eu fui a 40. Eu falei, o quê? 40? A moto dele é de outro planeta. Quase que a gente se formou lá, quase que eu me formei lá no céu. Eu fiquei dizendo, falei, não vou mais contigo não, muito obrigado, mas não vou mais contigo não. Ele, que isso, meu filho? Vou não. Minha esposa quer ficar viúva não. Mas graças a Deus deu tudo certo. Quero agradecer a Deus pelo livramento. Tive um tombo esse dia, se não fosse Deus eu tinha quebrado o braço. Veio resfriado forte, eu falei, Senhor, não posso arriar. Porque tem que trabalhar, tem que fazer curso, tem que ajudar minha esposa, minha filha. Então eu falei, não posso arriar. E graças a Deus estou de pé. Né? Louvado seja Deus, me usou na igreja aí, quando foi depois cair, se não fosse Deus, tinha quebrado o braço. Cobre a gente de oração, eu e minha família, que eu tenho orado por vocês dois. Amém? Porque sei que o bicho está endemoniado, mas vai continuar. E a gente vai continuar fazendo a vontade de Deus. Então ele vai ter que fazer esse rasgamento. Evangelho de Lucas. Eu falei para minha esposa, eu vou lá no pastor Rogério. Aí fui dormir, tirar uma pestana. Foi o próprio Deus que me acordou. Eu falei, Isabelle, eu vou ver o futebol. Eu fui direto. Quando eu acordei, que eu olhei, já estava escuro. Aí eu voando para tomar banho. Falei, eu acho que o culto lá é 18 horas hoje. Falei para a Silene. E vim voando. Sem pastor, mas vim voando. Graças a Deus eu cheguei. Lucas capítulo 13, a partir do 10, diz assim. Estou alegre que está aqui. Ensinava no sábado, Lucas 13, 10. Ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. A igreja sente por gentileza. Volta a repetir, eu estou alegre, estou aqui, rever o meu amigo. Eu nem falei para a Silene, mas antes de vir para cá eu já pensei, para chegar lá, pastor, vai ficar muito alegre. Mas eu vim, ele é mais corajoso do que eu, porque eu sou calorento. Esse calor de terra, irmão, se eu tivesse de terra, acho que eu ia emagrecer uns 25 quilos hoje. E tá quente, viu? Tá quente. Eu estava até pensando, Deus tenha misericórdia dessas pessoas que não têm ventilador. Eu estou falando assim porque eu conheço alguns que estão no estado que não tem nem como botar uma luz. Tá calor, tá quente, tá. Mas Deus aqui, ó. Olha para cá. A palavra qual nós lemos está inserida. Alguém pode pegar um pouquinho de água, por favor? Que está muito calor, a garganta já está querendo arranhar. A palavra a qual nós lemos está inserida no Evangelho de Lucas. A Bíblia contém 4 evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os cristãos que estavam em Roma, Lucas escreveu para os gentios e João escreveu para todos os homens. Com esse fundo musical aí, está me tentando fazer vigília. Logo no fundo musical de hoje, já não gosto de pregar, vamos lá. O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, perdão, foi escrito na Palestina. O Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. O Evangelho de Lucas foi escrito em Cesareia. O Evangelho de João
Alguns estudiosos falam que foi em Éfeso ou perto de Éfeso. A seguinte epígrafe, o título diz: a cura de uma mulher paralítica. Obrigado, minha filha. Deus abençoe. Escute. Quem escreveu esse evangelho a qual acabamos de ler foi o doutor Lucas. Lucas, para quem não sabe, ele escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Para quem não sabe, Lucas, ele era um médico grego, estudou medicina no Egito. Ele foi intérprete do ministério do apóstolo Paulo, porque Lucas dominava bem o grego clássico. Eu falei grego clássico, eu estou lembrando do inglês. Às vezes eu mando uns inglês lá em casa, minha esposa só falta pedir um anjo para me bater. Aí é porque eu aprendi uma parte do hino em inglês, quando eu era da mocidade, nunca mais eu esqueci. Mas vamos lá, escute. A Bíblia diz que Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. Deus já me deu algo aqui. A geração de hoje, irmã, esposa do meu amigo, um dos meus melhores amigos, o pastor Rogério. A geração de hoje, não todos, porque toda regra é exceção. Muitos não querem aprender. Tem gente que quer ensinar, mas não quer aprender. Irmão, os bons exemplos a gente tem que falar. Eu congreguei na Filadélfia da Praça da Bandeira quase 10 anos ou mais quando era solteiro. Eu não comecei a ser pregador desde criança. Eu comecei a ser pregador depois de jovem. Eu fiquei quase 10 anos ou mais sentado num banco, ouvindo e aprendendo. Para hoje estar pregando. Tem gente que quer ensinar, mas não quer aprender. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? Tem gente que quer repreender, mas não quer ser repreendido. Quer falar, mas não quer ouvir. Quer ensinar, mas não quer aprender. Eu vou aprender o que com aquele irmão? A Bíblia diz que a humildade precede a honra. E a soberba precede a queda ruim. Quando Deus fala, alicerçou na terra. Como eu costumo falar mais, melhor para mim Deus usar uma criança do que todos nós aqui juntos. Porque uma criança é totalmente pura e não tem pecado. E se Deus usar uma criança, eu sou o primeiro a descer e glorificar. Irmão, eu acho lindo Deus usando criança. Eu falo porque eu já vi. Só que me dá pena, me dá uma tristeza. Porque eu vi uma criancinha aqui na Praça da Bandeira, uma igreja bem pequenininha. Ela pegava na mão de outra criancinha, entrava no mistério. Só que a mãe se afastou, ela se afastou também. E hoje eu vejo a menina passando por aí. Eu fico triste ver o estado dela. Que é coisa linda, irmão, Deus usar a criança. Eu costumo falar, se Jesus, o Rei da Glória, Filho de Deus, é humilde, bom, quem sou eu para ter nariz empinado? Se o Filho de Deus é humilde, eu tiver nariz empinado, eu sou um cachorro. Estou respondendo por mim. Estou respondendo por ninguém aqui, estou respondendo por mim. Se eu tiver nariz empinado, eu sou um cachorro. A Bíblia diz que Jesus vem do grego kenose. Vem do grego kenose, isso que eu vou falar. Aprendi isso no seminário, vem do grego kenose. Eu terminei o seminário ano passado. Escute. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se fez um pouco menor do que os anjos, se despiu da sua glória, se fez um pouco menor do que os anjos e habitou entre nós. Dá o nome de kenose. Se Jesus desceu, irmão, se humilhou, quem sou eu para ter soberba? Porque tem muita gente dentro da casa do Senhor, quando estou falando dentro da casa do Senhor, não estou falando que aqui tem não. Aí se tiver, prefeito, se porventura tiver, que eu creio que não tem, problema de quem é. Mas quando eu falo dentro da casa de Deus, estou falando em toda a face da terra, em todas as denominações. Tem gente falando que é humilde, mas é de boca para fora. Professa uma falsa humildade. Tu sabe o que é o Filho de Deus, Jesus, lavar os pés dos discípulos? Isso é muita humildade, irmão. E às vezes as pessoas dentro da casa de Deus pregam sobre humildade e não tem. Eu estava pregando um culto, pastor, aqui na... Não estou me justificando não, porque eu não gosto. O justo não se justifica. E eu não gostava nem de me justificar perante a minha mãe quando minha mãe estava viva. Mas eu lembro que eu preguei num ministério de um pessoal, de uma pastora, né? O pastor é pastor, o esposo e a esposa, que estava na frente da obra lá. E só um amigo meu, não vou citar o nome que é antiético, a igreja aí. Eu preguei e o varão veio me pedir perdão no final da oração. Eu preguei na consagração e falei assim, tem gente que acha que eu sou metido, mas quem me conhece sabe que não é nada disso. Eu gosto de humildade e simplicidade. Acabou o culto, o levita veio me pedir perdão, o varão cantou. Me chamou no canto e falou, varão, quero te pedir perdão, porque eu pensei que tu era metido. Isso é um capeta, irmão, que bota na mente das pessoas uma coisa que a gente não é. Tu sabe o que é o Filho de Deus, Jesus, lavar os pés do discípulo? Jesus podia sentar na cadeira e falar
discípulo, eu sou filho de Deus. Vocês podem lavar os meus pés, senão vocês vão tomar coça. Eu vou mandar descer um anjo do céu e dar coça em vocês. Mas não, ele lavou. Olha o exemplo de humildade. Eu falei para a garota, tu lavar os pés de Judas Iscariote, sabendo que lá na frente, porque Jesus sabia de tudo, Jesus é onisciente, sabia de tudo. Ele sabe de tudo. Falei, tu lavaria os pés de Judas Iscariote, sabendo que o miserável ia te trair com um beijo? Ela falou, arrancar com o pé dele. Aí ela falou, brincando. Então, a Bíblia diz que Jesus aqui, em Lucas 13, ensinava no sábado, numa das sinagogas. E coisa boa é aprender com Jesus. Isso que eu vou falar, e não estou julgando ninguém. Porque eu não sou Deus nem juiz para julgar ninguém. Também não é da minha índole julgar ninguém. E Deus também não me dá o direito de julgar ninguém. Mas como profeta, eu tenho autoridade e autonomia para fazer essa observação. Irmão, eu tenho mais de 10 anos de presbítero, de presbitério. Não tenho pressa para sentar na cadeira que Deus tem para mim. O camarada aceitou Jesus semana passada, hoje ele é pastor. Não passou um processo na vida, não passou uma luta. Não tem uma experiência. Irmão, tudo é um preparo. Tudo é um processo. O banco que tu está sentado foi um processo para ele ser feito, confeccionado. A roupa que tu está vestindo foi um processo para ela ser feita e confeccionada. O relógio que está ali teve um processo para ele ser feito. Os estudiosos relatam sobre o grão da aveia. Não é aveia do corpo não, é aveia. Não tem centeio, é aveia, é trigo. Então, aveia. Estou me referindo a um cereal chamado aveia. Eu estudando sobre isso, sobre o grão da aveia, os estudiosos relatam que o grão da aveia, som tá bom, meu Deus do céu. Escute. É porque não nada contra, irmão, mas um bom som ajuda, porque a gente que prega, canta corrida, olha aquelas pessoas, haja garganta. Mas o som bom ajuda, tá maravilha. Escute. Os estudiosos, eles relatam no estudo, que o grão da aveia, ele mantém a sua integridade. Mas por que ele mantém sua integridade? Os estudiosos relatam no estudo. Porque ele passa por pouco processo. Qual a revelação, presbítero, nisso? Tem gente que aqui não o grão da aveia. Só se mantém a sua integridade, pastor, porque passa pouco processo. Porque se passar muito processo, a integridade vai embora no minuto. Aleluia, Deus. Tem gente, irmão, se passar, irmão, se cada um aqui contar a história que já passou, a gente vira a noite aqui, clareia e não terminou. Porque é muito processo, é muita luta, é muita guerra. As pessoas pensam que servir a Deus é brincadeira, é parquinho de diversão. O negócio é sério, o pau quebra, o couro come. Porque quando você aceita Jesus, você compra uma briga, desde o diabo até o último demônio do inferno. Mas quem está na tua frente é maior, é o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu batalha e nunca perdeu para ninguém. Deixa eu entrar na palavra. Diz a Bíblia que Jesus ensinava no sábado, numa das sinagogas. E diz a Bíblia que havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Há 18 anos andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. Jesus foi até a sinagoga e ele ensinava. Sinagoga era a casa de oração dos judeus. A matriz era o templo de Salomão. E as sinagogas eram as filiais. Escute, na sinagoga se falava da palavra do Senhor. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que compõem a Torá, que era lido lá na sinagoga, todo sábado. E Jesus pregando, interessante que o chefe da sinagoga pregar não acontecia nada. Tem um montão de chefe aí, pastor Rogério, sou homem de Deus, mas tem um montão de chefe aí pregando, não acontece nada. Aí quando chega o enviado por Jesus, ele fica doido. Porque quando Jesus prega, acontece alguma coisa. Porque os chefes pregaram, não acontecia nada. Mas quando Jesus ele pregou, Jesus ele ficou os olhos naquela mulher. Ei, eu não sei como você chegou na sinagoga. Aquela mulher estava 18 anos na sinagoga e o chefe da sinagoga não observava ela, que ela estava encurvada. Ei, eu não sei como você chegou nessa noite. Se tu chegou curvado, se tu chegou curvada, se tu chegou triste, se tu chegou alegre, cabisbaixo, mas eu quero dizer, Jesus já está na casa. E quando Jesus está na casa, há milagre. Quando Jesus está na casa, ele liberta, ele batiza no Espírito Santo, ele salva, ele dá livramento. Quem entrou triste sai alegre, quem entrou caído sai de pé. O Bidacandaba Champaraia. Se nessa noite tu vem para adorar e crê que Jesus está aqui, pode adorar. Eu sei que está calor, mas no inferno está pior, então pode glorificar, porque quando Jesus está na sinagoga,
droga, a libertação, a cura, a restauração, a graça, a mover do Espírito, a palavra, a milagre, a mudança, a virada, o pitacalabaranda, aonde Jesus está, algo acontece. Eu ouvi uma mulher falar assim: aonde eu chego, algo acontece. Mentira. Aonde Jesus chega, algo acontece. Eu e você não fazemos nada. Jesus falou na Bíblia: sem mim nada podeis fazer. É Jesus que faz, a gente é só um canal. Como eu costumo falar, Deus não vai usar parede e usa a gente. A gente só ora, só intercede, só é um canal. Mas a glória de Deus é Jesus que faz. Eu aprendi uma coisa: o quê? A glória de Deus é a alegria do profeta. A gente fica alegre quando Deus opera, mas a glória dele, a honra dele, ele que faz. Ele é só um instrumento. Escute, a Bíblia diz que estava uma mulher que tinha espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. O negócio era sério. 18 anos assim, curvada, e de modo algum podia se endireitar. Então ela andava assim, ó. Já pensou? Pessoa na sinagoga assim, ó. O diabo quer a gente assim, irmão, olhando para baixo. Sabia que o porco é um animal que não olha para o céu? Ele não faz assim, ó, para o céu. Sabe por quê? Porque ele não tem articulação no pescoço. O diabo quer que a gente olhe assim, irmão, cabisbaixo e derrotado. Quer ver a gente assim, né? Eu, pastor Rogério, a gente bem arrumado, os irmãos e irmãs assim, né? O irmão tá ali com aquela gravata abençoada, bonita. Aí olha, acha que a gente vive no Alice do País das Maravilhas. A Bíblia diz na carta aos Romanos que nós somos levados todo dia como ovelha muda ao matadouro. Esse dia eu estava falando com alguém. Pelo cumprimento da palavra de Deus na terra, o diabo sabe que a qualquer momento o Senhor arrebata a igreja. E a hora dele está chegando. Ele não quer ir para o inferno sozinho. Quem ele puder arrastar com ele, ele vai arrastar. E as pessoas da dentro da igreja, às vezes, estão viajando. Parece que está dormindo, parece que está, não sei, parece que está em outro lugar, mesmo na igreja. O negócio é sério, irmão. A gente tem que estar em oração. Eu não sei se. Lembrei, foi minha filha esse dia. Falou: pai, parece que o senhor tomou um soco, pai, no olho. Falei: isso é oração na madrugada, essas olheiras. Isso é oração na madrugada. Mas a gente tem que estar atento. Porque o chefe da sinagoga não fazia nada por aquela mulher, nem vira. A mulher estava 18 anos daquele jeito ali. E ninguém fazia nada. Às vezes, irmão, tem lugar que eu não esquento com nada não, mas só que tem lugar que tu entra, tu parece um homem invisível. Eu fui numa igreja, eu não ligo para nada não. Eu fui numa igreja, nem parecia que eu era um homem invisível. Eu entrei e saí. Aí perguntaram: qual o teu nome? Eu falei: Jorge Henrique. Não perguntaram o cargo eclesiástico, eu falei: Jorge Henrique. Mas Deus é tão bom que eu voltei lá com o teu testemunho. Tem lugar que tu vai, irmão, parece que tu é um homem invisível. Tá, a luta, a dificuldade tua tá na cara assim, ó. E tem gente que não vê, irmão. Aleluia. Tem gente que faz, sabe o quê? Tô com 10 cesta básica, o irmão do meu lado, e ele tá vendo que o irmão tá naquela situação. Meu irmão tá quase morrendo, definhando de fome. Eu vou orar para Deus descer o anjo Gabriel com cartaz do céu para ver se é para ajudar o irmão. Não, irmão. Tem coisa que não precisa Deus revelar nem falar, não. Tá na cara para fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tem coisa que não precisa Deus revelar, nem falar, nem descer anjo, não. Tá na cara, é para fazer. E as pessoas não estão nem aí. Já pensou, irmão? 18 anos andando curvado? 18 anos andando reto, assim, do jeito que a gente anda. Já não é fácil, irmão. Imagina 18 anos curvado. 18 anos sofrendo. Imagina a opressão que tinha na vida daquela mulher. Imagina a carga espiritual que tinha na vida dela. Tem gente que só está precisando de uma mão livre. Só está precisando do empurrão. Só está precisando de alguém para levantar. Ei, chefe da sinagoga não via aquilo. Tem coisa que o homem não vê. Ninguém vê, mas Jesus vê. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo que contempla tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, contemplando os bons e os maus. Olha, irmão, não me leva a mão não que eu vou falar, mas uma coisa que eu odeio, detesto, esse tal de tamo junto que entrou dentro da igreja. Eu não gosto. Primeiro que já está assassinando o português, que não é tamo junto, é estamos juntos. Segundo,
Quando fala isso, o pau quebra, a pessoa é a primeira a rapar fora e te deixar sozinho. É, irmão, linguagem do mundo para dentro da igreja. Tá junto, eu não gosto disso não, irmão. Dá olho para a cara do camarada, a vontade de falar uma coisa, mas eu fico quieto. Nem eu nem minha esposa gosta disso. Eu estou com Jesus, irmão, porque Jesus não faz, ele não te decepciona, ele não deixa tudo na mão. Mas o homem, estou contigo, quando o pau quebra, é o primeiro a correr te deixar no vento. Chama alguém para orar na tua casa na luta. De 30, se aparecer 5 é muito, mas chama para o culto de ação de graça. Até o capeta vai querer ir para comer bolo e salgado, quem quer. Duas fases da tua vida que tu conhece, quem é amigo de verdade, quem não é. Na hora da luta e na hora da vitória. Não, presbítero, é só na hora da luta. Na hora da vitória também, te provo. Duas fases na tua vida que tu conhece, quem é amigo e amiga de verdade. Na hora da luta e na hora da prova. Na hora da prova, quem não é amigo e amiga vai dar linha na pipa, sair fora, picar a mula e te deixar sozinho. E na hora da vitória, também tu conhece quem é amigo e quem não é? Conhece. Porque na hora da vitória, quando tu dá um culto de ação de graça, quando, ainda que a pessoa não for no teu culto de ação de graça, mas sobre da tua vitória, quem é amigo e amiga de verdade vai falar, ó, parabéns pela tua vitória. Fiquei sabendo, parabéns pela tua vitória. Que Deus te abençoe muito mais, porque tu mereces ser vitoriosa e vitorioso, porque eu vejo tua guerra e tua luta. Mas quem não é amigo e amiga de verdade, quando vê a tua vitória, fica com raiva de você, para até de falar contigo, se afasta de você. Porque queria que a vitória fosse dela e não dela. Irmão, se o meu irmão e minha irmã recebem vitória, eu vou ficar alegre, como se fosse. Está pensando o quê? Tem todo mundo que está dentro da sinagoga santo? Todo mundo que está dentro da igreja ama? É, qual o nome do teu esposo? Hã? Sebastião? Irmão, a Bíblia diz que aquele, vou botar o irmão Sebastião como exemplo. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, nunca saiu das trevas. Como eu posso falar, eu amo a Deus, e falar, é um exemplo aqui, vou pegar o irmão Sebastião com todo respeito, é um exemplo. Como eu falo que eu amo a Deus, e falo que eu não vou com a cara e não gosto do irmão Sebastião? É um exemplo. Como? Não existe, irmão. Se eu não amo o meu irmão que vejo, como vou amar a Deus que não vejo? Se eu não amo o meu irmão que vejo, como vou amar a Deus que não vejo? Eu falo para minha esposa, o verdadeiro cristão não tem inimigo. Quem quiser fazer inimigo meu, o problema é dele. Meu inimigo é Satanás e os demônios, não sou inimigo de ninguém. Quem me conhece sabe. Não sou inimigo de ninguém, irmão. É as pessoas que cima da nossa cara. Tu não fez nada com a pessoa cima com a tua cara. É, irmão, pessoa cima com a tua cara. Às vezes até dentro da casa do Senhor. Temos que jogar esse demônio por terra, irmão. Temos que jogar ele por terra. Tu acha por quê? Que o inimigo, se até bobeira, o inimigo não atua aqui dentro, não? Que isso, presbítero? Atua aqui em qualquer templo. Eu aprendi isso com o pastor Ricleide, congreguei com ele na Filadélfia há quase 10 anos ou mais. Como eu falo, os bons exemplos a gente tem que dar. Ele falava 3 espíritos que atuam dentro da igreja: de Deus, do homem e do diabo. O diabo tentou fazer gracinha no céu, se rebelou contra Deus. Se a gente der bobeira, ele atua. Mas hoje tem madeira para ele, tem pão no lombo dele e tem vitória para mim e para você. Eu quero profetizar que pelo menos uma pessoa da nossa família que está presa na mão do diabo, Deus liberta esse ano ainda. Quem quer essa palavra profética, joga a mão para cima da boca e pega, porque eu creio que Deus vai libertar. Eu nem vou colocar aqui o processo do meu irmão para não tomar tempo. Esse dia eu estava, não sei se foi no trabalho ou no curso, minha esposa falou assim: Henrique, meu nome é Jorge Henrique, vamos chamar Jorge Henrique. Minha esposa me chama de Henrique. Ela falou: Henrique, eu fui abrir o portão do teu irmão, ele estava bebendo de cachaça. Garoto novo, irmão, trabalhador, mais novo do que eu, disposição da lula para trabalhar, tem profissão. Fizeram o berego dele contra ele, jogaram a maldição nele, o garoto vive caindo de cachaça agora. Mas eu não desisto dele. Quem não crê que Deus vai libertar ele, problema. Eu creio. Quem tem que crer é eu e você. Quem não crê, problema é dele. Eu creio. Que Deus vai me dar, não. Que Deus já me deu essa vitória da libertação do meu irmão. Glória a Deus, aleluia. E se eu não crer, o que eu estou fazendo com a Bíblia guardada? Usando desodorante? É, irmão. Se tu crê que Deus pode libertar tua família, teu filho,
tua filha, seja lá marido que for. Se tu não crê, quem vai crer? Ninguém, irmão. É eu que tenho que crer, você que tem que crer. Eu creio, irmão. Que eu vou ver o meu irmão liberto para a glória do nome do Senhor. Eu creio. Eu creio, não desista não. Porque Jesus libertou aquela mulher na sinagoga. Na agenda de Deus já tinha uma hora. Quem sabe o diabo falou, essa daí eu já ganhei. Essa alma já é minha. 18 horas encurvada já era. Mas estava marcado na agenda de Deus a hora que Jesus ia libertar aquela mulher. Se prepara. E eu pego essa palavra para mim também. Deus vai libertar alguém da nossa família. Quem não crê, problema de quem não crê. Eu creio e acabou. Ora por ele todo dia. Todo dia. Quero que o calor tá e a garganta querendo arrebentar. Deus abençoe. Eu creio que Deus vai libertar meu irmão. Eu creio, irmão. Deus te libertou, Deus me libertou, te arrancou do mundo, me arrancou do mundo, porque não pode fazer na vida da nossa família. Aí, qual é essa ladainha do capeta, pastor? Ó, fulano da tua família tem que querer. Olha a ladainha. Tu vai ficar orando que nem uma boba? 10, 15, 20 anos? Fulano da tua família tem que querer. Porque se não quiser, não adianta. Ué, antigamente tu não queria Deus ter na tua vida, porque não pode fazer na dele. Não dá ouvido ao capeta, não. Dá ouvido a Deus. Dá ouvido ao Espírito de Deus. E continua orando pela tua família e não desiste, não. E vou dizer mais, hein? Ó, desceu do céu, ó, que Deus me deu, pastor, coisa linda. Ainda que, claro, eu torço para que você veja em vida essa vitória, ou essa vitória. Mas ainda que Deus te recolha dessa terra e você não veja a tua família liberta, mesmo Deus te recolhendo, eu quero que tu veja, e eu também quero ver minha família liberta. Mas ainda que a gente não veja, as nossas orações estão na memória do Senhor. E ainda que a gente parta, Deus faz a obra dele. Te digo que quando Deus quer, quando Deus entra, não tem para ninguém. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia eu sou. Algumas versões falam eu era. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu quem impedirá. Quando Deus falar, agora é comigo, eu entrei na guerra, acabou pro diabo. É porque tem um tempo determinado. Obrigado, filho. É porque tem um tempo determinado. Tem uma hora determinada para Deus agir. Tem um tempo para Deus agir. E o ser humano é impaciente, né? Puxa, parece que não chega nunca esse tempo. Mas vai chegar. Quando a gente menos espera, chega o tempo do Senhor. E vou falar, eu já tive experiência com isso. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer fazer, não tem para ninguém. Eu falo, porque uma vez lá em casa eu estava querendo chorar e Deus falou comigo: reprime a tua voz de choro, porque a galardão para ti. Deus quer na nossa vida, é poderoso para fazer na vida dele. Vamos correr para o final aqui. Diz a Bíblia que Jesus vendo, vou correr para o final, como eu falei, dá a mensagem, e vendo a Jesus, chamou a si. Jesus está vendo aí o nosso parente, e vai chamar ele também, como chamou essa mulher. E chamou a si, ele disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Glórias a Deus. Quando o homem fala, às vezes não vale de nada. E às vezes o homem fala até besteira, ou até aquilo que não é para falar que Deus não mandou. Mas quando Jesus fala, já foi, já aconteceu. Eu lembro que a gente tem que tomar posse da vitória, crer mesmo. E falar assim na cara do diabo: diabo, Deus fazendo ou não, eu estou com Deus. E eu amo a Deus e estou com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode abençoar e fazer. E outra, Deus fazendo ou não, diabo, eu estou com Ele. Irmão, isso desgraça o diabo. Porque quando Deus faz por completo. Eu lembro o evangelista Ezequiel que esse dia ele foi levantado a pastor, um amigo meu. Fui na casa dele, da esposa dele, eu nem sabia que ele estava arriado. Deus me enviou lá. E eu orei. Aí ele estava arriado na cama, na coluna. Aí ficou bom, daqui a pouco, retrocesso. Eu falei: não. Quando Deus faz, Ele faz. Tem esse negócio de curar pela metade, não. Jesus, quando cura, cura por completo. Quando liberta, liberta por completo. Falei: não. Orei de novo, para a glória de Deus. Ezequiel está curado, começou a trabalhar na prefeitura, foi levantado a pastor esse dia. A Bíblia diz que aquele que começou a obra é fiel para terminar. Quando Deus libertar os nossos, é por completo. Quando Deus curar, é por completo. Não aceite outro resultado a não ser a vitória, porque derrotado é o diabo.
matando se for necessário. Mas perder para o diabo eu não aceito. Não aceite derrota, principalmente para o diabo. Eu falo mesmo, para nadar e morrer na beira da praia, principalmente perder para o diabo, Deus me prepara e me leva. Mas para ele eu não aceito perder. Perco para o saco de lixo, mas para o diabo não. Escute, diz a Bíblia que Jesus falou: estar livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. O diabo, ele já está tremendo. O que é isso, tremendo? O diabo está tremendo de medo. Porque ele está vendo que está chegando a hora de Deus colocar a mão sobre a nossa família. É para tu dar glória para estremecer esse tempo. Porque quando Deus vem e bota a mão, irmão, não tem para ninguém. Tu vai ficar como quem sonha. Mas que é isso? Está um atrás do outro se convertendo. Parece epidemia pentecostal. Jesus chegou para botar a mão. E quando ele chega, a salvação, a libertação, a cura, a vitória. Quando ele bota a mão, toda a maldição é verdade. Um Jesus não tem maldição certa. É maldição hereditária, ele quebra. É maldição de 30 anos, ele quebra. De raiz, de gerações, ele quebra. Com ele não tem esse negócio. Quando ele bota a mão do próprio Filho de Deus. Não tem pra ninguém não. Primeiro a correr e meteu o rabo entre as pernas e correu o diabo. E quando o Filho de Deus chega e bota a mão, o diabo fica desesperado. Se a situação aqui na Praça da Bandeira, o Filho de Deus bota a mão, quando o Filho de Deus já vem botar a mão, o diabo já está lá no Japão, irmão. Por quê? Tu não sabe que é o Filho de Deus. O Filho de Deus nunca perdeu batalha e nunca perdeu para ninguém. A Bíblia diz, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para acabar com as obras do diabo. Creia que Deus já fez. Creia que Deus já colocou a mão. Quando tu olhar para o teu marido, que não é cristão, tu fala, é homem de Deus. Teu filho que não é cristão, profeta. Lá vai profeta, fala assim. Tua filha que não é cristã, lá vai a missionária. Tu adora que não é cristão, lá vai a levita da casa do Senhor. A gente tem que crer, irmão. Começa pela gente. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Vou falar rápido e eu fecho aqui. Eu lembro que eu morava no Metrópole, você que está orando pela tua família. E eu ia muito no Monte da Vila Ruth. Deus usou uma jovenzinha abençoada, nunca mais a vi, muito usada por Deus, Elisa. Irmão, Deus manda te dizer, ela falou para mim, por amor à tua vida, vai haver salvação e libertação no meio dos teus. Ele fica alegre, todo mundo. Só que eu não sabia que Deus ia levar minha avó e minha mãe no mesmo ano. Ele fica alegre com uma coisa dessa. Deus manda te dizer que vai haver salvação e libertação no meio do teu. Fiquei regozijante. Só que Deus levou minha avó e minha mãe em 2019, no mesmo ano. Minha avó em janeiro, minha mãe na metade do ano. Minha avó já era cristã há muitos anos. E minha mãe, irmão, fala, foi um milagre de salvar minha mãe. Porque a minha mãe era osso duro. Para se render o Senhor, era osso duro. Para aceitar Jesus, ela era osso duro. Mas a minha tia fez o apelo, minha mãe se rendeu. Sempre vou sentir saudade das duas, porque partiu no mesmo ano, ainda mais, né? Partiu no mesmo ano. Mas o consolo que fica é que está com o Senhor. E que eu posso dizer na cara do diabo, para ti eu não perdi. Aleluia! Quem crê que Deus vai salvar a tua família? Quem crê que Deus vai libertar? Joga a mão para cima, abre a boca e dá um glória rasgado. Porque pode agradecer e dar uma multiplicação de graça que Deus vai fazer. Eu creio. Que Deus preservou a nossa família até agora, porque Deus está poupando para salvar. Eu creio nesse negócio. Deixa eu terminar aqui, Jesus. Ele pôs as mãos sobre ela, logo se endireitou e glorificava a Deus. Quando Jesus bota a mão, se endireita na hora. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, ó. Houve libertação, o cara foi indignado em vez de estar feliz. Porque Jesus curava no sábado. Disse a multidão, 6 dias que me estiver a trabalhar, nestes pois 20 para ser curado, e não no dia de sábado. Camarada, em vez de ficar alegre pela libertação, ficou chateado. Tem gente que é assim. Irmão, se Deus libertar o Igor, filho da irmã Sônia, eu profetizo, eu vou ficar chateado? Eu vou ficar alegre. Nossa, irmã Sônia, parabéns. Glória, daqui a pouco
Deus libertou o Igor. Daqui a pouco vai ser meu irmão Renato. Eu creio. Tem que haver, irmão. Alegria. Mas tem gente que fica indignado. Mas eu vou falar. Eu só não torço pela vitória do diabo e do demônio. Às vezes pessoa alegre, bem, de pé. Irmão, fica alegre. Fica alegre. Escute. A Bíblia diz que a grande alegria no céu, quando um pecador se arrepende, irmão. Uma alma. Escute. Aí Jesus respondeu. Porém o Senhor disse, a gente termina. Hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura, cada um de vós seu boi. E jumento não leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão. No dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás não tinha preso, estava 18 anos presa, mas era filha de Abraão. Jesus estava aqui. Não convinha soltar da prisão essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás não tinha preso. Tem um monte de filho aí de Abraão preso. Mas como igreja, eu vou profetizar e você vai concordar. A Bíblia diz que dor na terra concordar sem que o diabo será feito. Aqui tem mais de dois. Eu ligo na terra em nome de Jesus, porque a Bíblia diz tudo que ligar na terra será ligado no céu. Como um presbítero e profeta, eu profetizo no mundo espiritual agora, e físico. Todos aqueles são filhos de Abraão, são filhos de Deus. Que Deus vê pela sua onisciência, melhor dizendo, que é filho de Deus, que é filho de Deus depois que aceita Jesus. Antes de aceitar Jesus, não é filho de Deus, é criatura. Mas eu profetizo esses filhos de Abraão que estão presos no mundo espiritual e físico. E que no futuro Deus vê pela sua onisciência, vai ser filho dele, sendo liberado agora. E liberto em concordância com a igreja, eu profetizo. Deus libertando eles em nome de Jesus. E vou falar, é aqueles que vai ser bênção mesmo, que o diabo quer mais prender. Mas que o bicho sabe, viu? O diabo não sabe o futuro, porque ele é onisciente, mas parece que ele sabe que a pessoa vai ser uma bênção. Aí ele prende de tudo quanto é jeito. Mas quando Jesus chega, não há cabia que resista. Jesus libertou aquela mulher. Aí, ele dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Não, o povo está se preocupando mais, nada contra, tá? Eu gosto de cachorro, não tem nada contra animal, não maltrata animal não. Mas a pessoa fica mais satisfeita, alegre, quando um animal é curado, ou se um animal for livre ali do atropelamento, não for atropelado, receber um livramento, do que uma alma que se converte, irmão. Do que uma pessoa que está caída na sarjeta e Deus levanta. Irmão, coisa linda, irmão. Eu conheci um jovem lá no Botânico. Olha, Deus tirou um jovem do crack. Tu olhava assim e não dizia. Tu tem que ver o garoto pregando. Uma bomba Hiroshima na mão do Senhor. É esse que Deus quer, irmão. Às vezes são filhos de Abraão, mas estão presos. Porque o diabo não quer perder ninguém, não. Ele quer levar o maior número de alma com ele para o inferno, porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Mas através do nosso clamor e da nossa palavra profética, Deus vai libertar. E eu profetizo todos que são do Senhor, nesse momento que estão na terra, que Deus está libertando agora no mundo espiritual para a glória do nome dele. E eu profetizo que Deus vai libertar o meu e os teus. Aplauda o Senhor, Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.